Bem-vindo ao fascinante mundo da fisiologia humana. Eu sou o professor Diego e serei seu guia durante as aulas. Dessa forma, comecemos pelo básico. Você sabe o que é a fisiologia humana? A fisiologia é definida como o estudo do funcionamento normal do corpo humano e de todas as partes que o constituem. Para entender as funções do corpo humano, precisamos saber quais são as estruturas que o compõem. Devido a isso, o estudo da fisiologia se torna mais fácil quando realizado em conjunto ao da anatomia humana, que, por sua vez, estuda as estruturas do corpo humano. As estruturas do corpo humano estão organizadas em 6 níveis de organização, indo das menores estruturas para as maiores. Os 6 níveis, de forma crescente, são os seguintes: nível químico, nível celular, nível tecidual, nível de órgãos, nível de sistemas e nível de organismo. Vamos entender como cada um deles funciona. O nível químico é composto pelos átomos, que são as menores unidades da matéria que participam das reações químicas, e pelas moléculas, que são formadas por 2 ou mais átomos unidos. Alguns átomos, como carbono, hidrogênio e oxigênio, são essenciais para a manutenção da vida. Os exemplos conhecidos de moléculas encontradas no corpo são o DNA, que é o material genético transmitido de uma geração para outra, a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, a glicose, comumente conhecida como açúcar do sangue, e as vitaminas, necessárias para uma variedade de processos químicos. O segundo nível é o nível celular. As moléculas se combinam para formar as células que compõem o nosso organismo. As células são as unidades funcionais e estruturais do corpo humano. Assim como as palavras são os menores elementos da linguagem, as células são as menores unidades vivas no corpo humano. O corpo humano tem aproximadamente 200 tipos diferentes de células, com diferentes funções, que contribuem para o funcionamento normal do organismo. O terceiro nível é o nível tecidual e é formado pelos tecidos. Os tecidos são formados por grupos de células que trabalham juntas para exercer uma função específica. As células se unem para formar os tecidos, do mesmo modo que as palavras são colocadas juntas para formar as frases. Existem 4 tipos básicos de tecidos no corpo humano: o tecido epitelial, tecido conectivo, tecido muscular e tecido nervoso. No quarto nível, o nível de órgãos, os diferentes tipos de tecido do corpo se unem para formar os órgãos. Os tecidos se unem para formar os órgãos, semelhante ao modo como as frases são agrupadas para formar os parágrafos em um texto. Os órgãos geralmente apresentam uma forma reconhecível, são compostos por 2 ou mais tipos de tecidos diferentes e têm funções específicas. Como exemplo de órgãos, podemos citar o coração, o pulmão e o fígado. O próximo nível é o nível de sistemas. Um sistema consiste em órgãos relacionados que têm uma função comum. Os órgãos se unem para formar sistemas, semelhante ao modo como os parágrafos são agrupados para formar capítulos em um texto. O sistema esquelético, por exemplo, é composto pelos ossos, articulações e cartilagens associadas. Por fim, o nível de organismo é o maior nível de organização. Todos os sistemas do corpo se combinam para constituir um organismo, isso é, um ser humano. Os sistemas se unem para formar um organismo do mesmo modo como os capítulos são unidos para formar um livro. Em um livro, as palavras são agrupadas em frases que formam parágrafos que irão formar capítulos que formarão um livro. Já no corpo humano, de uma forma resumida, 2 ou mais átomos juntos formam moléculas e moléculas juntas formam células. Os conjuntos de células que desempenham funções relacionadas entre si são chamados de tecidos. Os tecidos formam unidades estruturais e funcionais conhecidas como órgãos, e os grupos de órgãos integram suas funções para formar os sistemas que compõem o organismo. Na nossa próxima aula, falaremos quais são e quais as funções dos sistemas do organismo. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as nossas aulas.